aos colegas assistentes sociais aqui presentes. Quais são? Ótimo. Também um grande abraço aos estudantes. Quais são? Professores, pesquisadores, conselheiros do CRES, primeira região, pessoas convidadas, pessoal de apoio. Olha, gente, em meus 81 anos de idade, eu tenho que me sentir honrada com o convite do CRES, primeira região, para estar aqui em mesa de debate, ao lado da muito querida e respeitada colega Adriana, que eu amo. Agradeço a sua coordenação. Eu começo a minha apresentação dando meus parabéns a vocês que estão aqui. Aqui estão porque não sucumbiram ao conservadorismo, ao imobilismo e à alienação que graçam em toda parte na sociedade brasileira e que colocam grandes desafios ao projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro. Aqui estão porque conservam a esperança e a disposição para o estudo e para a luta social de nosso tempo. Mesmo que o enfrentamento hoje esteja se dando numa conjuntura tenebrosa. Aqui estão porque são profissionais presentes no embate contra a desigualdade social, a favor dos direitos sociais e das políticas públicas. Essa luta, que é uma luta de classes, precisa muito de todos nós. E ao me preparar para estar aqui hoje, eu lembrei que o tema de nossa semana, neste ano de 2017, proposto pelo Conselho Federal, em maio, foi, abre aspas, na luta de classes não há empate, fecha aspas. Nós sabemos que esse conceito de empate, na língua portuguesa, tem dois sentidos. Um é o que exclui a vitória ou a derrota numa luta ou num jogo entre dois oponentes. Quando isso acontece, há um empate, ninguém ganhou. Nesse significado, negamos o empate na luta de classes porque não há e nem pode haver empate nessa luta. Ou venceremos, ou seremos destruídos, como afirma Mesaros. Parece ter sido ultrapassada a afirmação de Rosa Luxemburgo, que dizia, abre aspas, socialismo ou barbárie, fecha aspas. Na barbárie nós já estamos. Então Mesaros parece ter razão. Socialismo ou destruição. O outro sentido de empate foi dado por Chico Mendes em sua luta contra os latifundiários de Chapuri, no Acre. Ali, o significado de empate era de impedimento. Empatar era impedir, era deter. No caso, era impedir o avanço do latifúndio devastador da floresta em terras de trabalho de agricultores e seringueiros. Sabemos que essa luta lhe custou a vida. Sabemos também que ela continua, haja vista
as recentes medidas do Temer para desmontar toda a legislação de defesa das reservas indígenas e florestais do território amazônico. Ele quer entregá-las para o capital transnacional do minério. Haja vista também a apreensão, como vocês devem ter visto na televisão, de grandes toras de angelino no processo de devastação das nossas florestas. O sentido de empate do Chico Mendes também serve ao nosso projeto ético-político, porque também nós queremos impedir. O que nós queremos impedir? Queremos impedir as iniquidades da sociedade capitalista em sua fase agonizante e predadora, que hoje só produz estragos, só produz guerras, só produz fome, só produz poluição e devastação, só destrói princípios e valores de solidariedade e compaixão. Só alimenta a ganância dos poderosos que se julgam donos do mundo. Queremos deter os assassinatos de trabalhadores indígenas no campo e na cidade, e a violência que chegou ao seu paroxismo. Todos nós sabemos que ocorrem no Brasil tantas mortes quanto nas guerras. Queremos impedir o avanço do conservadorismo no legislativo, executivo e setores do judiciário. As últimas eleições no Brasil reafirmaram a ascensão das forças conservadoras e truculentas do BBB. Vocês sabem o que é BBB? Da bala, do boi e da Bíblia. E que estão representados no Congresso Nacional. Que ainda se atreve a candidatar-se a presidente da República. E eu já encontrei um motorista de táxi que disse que vai votar nele, no Bolsonaro. Que retrocesso é esse? Para responder, nós temos que invocar os heróicos lutadores do passado e do presente, entre os quais Marcuse, que nos inspira a fazer do impossível o possível. Temos que invocar Rigoberta Menchú, uma índia que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 92 e que afirmou não haver, abre aspas, noite e escuridão que aguente muito tempo sem dar lugar ao amanhecer, fecha aspas. Temos que invocar o grande poeta Pablo Neruda, que diz valer a pena confiar no glorioso amanhã, abre aspas, que chegará com passos verdes, porque ninguém detém o rio da aurora, fecha aspas. Daí que, ancorados em nosso projeto, devemos vencer nossos medos com a coragem e a esperança. Varrer a tristeza com nossa alegria. Sobrepor-nos às crises com nosso trabalho. A crise não é nossa, é do capital. Não deixemos que a transfiram para nós, os trabalhadores. Nós não podemos esquecer que a história de nossa profissão indica até aqui uma trajetória ascendente. História da qual devemos nos orgulhar por nossa permanente inserção nas lutas sociais em busca de outra sociabilidade humana, conforme preconiza o nosso projeto ético-político. Devemos nos orgulhar de nossas conquistas profissionais.
Devemos nos orgulhar de nossa coragem ante as ameaças e os grandes enfrentamentos. Devemos nos orgulhar por nossas grandes rupturas teórico-metodológicas. A preocupação de nossas entidades hoje, Cefes, ABEPs, organizações estudantil, é que esse crescimento não se resuma atualmente a um mero avanço quantitativo no plano teórico e no plano prático. Embora num contexto histórico em que a luta de classe é negada, inclusive no campo da sociologia, eu ouvi, não faz um ano ainda, a apresentação de uma socióloga em Brasília em que declarou não trabalhar mais com paradigma de classes. Ouvi em vários espaços da mídia e até de intelectuais que não existe mais esquerda e direita. Não existe? Por que então a França apresentou Le Pen como candidata de extrema direita? Né? Os franceses continuam trabalhando no interior desse paradigma. É certo que a luta de classes ganha novas tonalidades e novas mediações. Alcançou o universo global e as redes virtuais nacionais e internacionais. Há hoje muitos sites e blogs reacionários. Há exemplo que se intitula O Antagonista, que é do Diego Maynard. Infelizmente, ainda não ocupamos esse espaço com mais contundência. Estava dizendo isso para a Silene. É mais uma tarefa que temos pela frente de nosso projeto ético-político. Mais uma conquista necessária ao serviço social brasileiro. As conquistas que nossa profissão alcançou não são triviais. Pelo contrário, resultam de muito trabalho, de muito estudo, de muitas renúncias, de muitos enfrentamentos com o poder por parte de gerações e gerações de assistentes sociais. Algumas e alguns dos quais já faleceram, mas deixaram um legado que permanece vivo na profissão. Nós não podemos deixar de mencionar, contudo, alguns elementos que vêm tensionando o nosso projeto ético-político. O primeiro é amplamente reconhecido pelas entidades, o da precarização da formação profissional, quer na modalidade presencial, quer na modalidade à distância, como resultado dessa política contra-reformista do MEC, desde a época do FHC. Ele expandiu a educação universitária como mercadoria. Outro, o segundo que quero mencionar, é a ascensão das formulações pós-modernas no campo teórico da formação dos estudantes intelectuais brasileiros, o que pode ameaçar a hegemonia da teoria crítica ou abrir espaço ao ecletismo. Vocês sabem o que é ecletismo, né? São formulações teóricas que fazem uma verdadeira salada de paradigmas no serviço social. Sabemos que o pós-modernismo constitui-se hoje no arcabouço conceitual neoconservador do capitalismo em sua forma neoliberal, com sua recusa. Com sua recusa às causas globais
subjacentes à noção de luta de classe, sua rejeição à visão estruturante e à dimensão de totalidade, sua ruptura com a noção de projeto societário e a sua apologia ao micro-organismo social. Outra ameaça é o retorno da influência religiosa de alguns grupos, mas agora de outros credos no serviço social, sem generalizações, certo? Que pode levar assistentes sociais a preconceitos de gênero, porque são credos que não reconhecem os novos direitos LGBTs e até os combatem. E ignoram o princípio do laicismo na profissão. A profissão é laica. Ela não é vinculada a nenhuma religião. Respeita todas. Debates travados no âmbito do Cefes têm apontado propostas para o controle social e aperfeiçoamento acadêmico dos cursos de serviço social nas universidades. As propostas são polêmicas e devem ser enfrentadas com amadurecimento e diplomacia. As propostas surgidas nos nossos eventos, vou falar aqui para vocês. Uma é a proposta de um controle acadêmico através do exame de proficiência, que foi polemizado no início, mas que na realidade atual, segundo muitos colegas professores, passou a ter pertinência. Vocês sabem que a única profissão que tem esse exame é no campo do direito, né? A OAB tem esse exame. Outra proposta é que as especializações hoje sejam voltadas aos diferentes campos profissionais de trabalho, como mais um requisito de qualificação, de atuação e de acréscimo salarial, como os psicólogos, os sociólogos que trabalham nas políticas públicas. Eles, quando apresentam o título de especialista, eles têm um acréscimo no salário. Os assistentes sociais não estão fazendo isso porque todas as especializações ainda são no amplo campo das políticas públicas. Não há especialização para o trabalho no âmbito jurídico, não há especialização para o trabalho no âmbito da questão indígena, que é muito específica, é uma questão muito específica, requer conhecimentos acrescidos à formação da assistência social, e assim por diante. Outra proposta é a atualização da teoria crítica da economia política no século XXI, para rebater a negação da luta de classes no campo de uma sociologia conservadora que está predominando hoje nas universidades. Então, tudo isto merece um debate à parte. E aí eu vou já para as minhas considerações finais. A gente não pode se alongar aqui, né? Mas quero finalizar com uma indicação animadora para a nossa profissão, para os estudantes, para as nossas vidas. Essa realidade do fortalecimento do conservadorismo no Brasil é mais uma das muitas tentativas da direita contra a luta pela emancipação humana
Isso não deve nos desanimar jamais. Temos sempre que vislumbrar uma nova aurora, plena de promessas e esperanças, como convém a uma profissão que atua no coração da luta de classes e que fez opção por estar ao lado do trabalho e não do capital. Prossigamos, colegas profissionais e estudantes, com coragem em nossa jornada de defesa dos direitos sociais, de defesa de um projeto de sociedade sem dominação de qualquer espécie, sem guerras, sem barbárie. Superemos esta sociedade onde a maioria ganha pão com o suor do seu rosto, mas uma minoria consome o caviar e a lagosta sem suor nenhum. Alunos e profissionais de serviço social, sejam fortes, estudem muito. Eu sempre repito em minhas falas o que publicou o Stephen Kennedy na década de 90. Ele disse que os intelectuais orgânicos do capital, que estão em Harvard, em Cambridge, em Oxford, estudam mais de 12 horas por dia para aperfeiçoar a dominação. E costumam ser vitoriosos a cada momento que o neoliberalismo retorna. E, claro, ganham muito dinheiro com isso. As relações de produção capitalistas não são naturais. São produto de ações baseadas em ciências conservadoras. Eis aí a influência de um Milton Friedman, de um Hayek, dos Chicago Boys, estudantes ricos do Chile que são discípulos do Milton Friedman. E fizeram isso na época da ditadura para subsidiar o planejamento das ditaduras. Queridos alunos e futuros profissionais, sejam mais do que bons. Sejam superiores aos oponentes de direita que vão enfrentar em toda parte. Ponham os argumentos deles na lata do lixo. Façam-nos calar. O capitalismo é hoje uma sociedade criminosa, onde as disputas do mercado, do território e do lucro levam a ações extremas de crueldade e extermínio. Temos que ter consciência de que nossa profissão se inscreve, sim, num embate ético-político gigantesco e de que temos que avançar sempre, cada vez mais, em nossa qualificação, em nossa organização, em nossa politização e em nossa união. O cenário exige um protagonismo qualificado e atualizado. Um protagonismo que tem pressa, que tem coragem, que busca capturar aliados em todas as frentes, aliados, inclusive nesse espaço das redes sociais. Finalizo invocando um poeta contemporâneo, Mário Yazzo, que diz, abre aspas, quando os trabalhadores perderem a paciência, a vida será livre. Quando os trabalhadores perderem a paciência, a fome vai virar indecência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, não haverá direito sem justiça. Quem sabe um dia, né, juntos, unidos e unidas, possamos perder a paciência de esperar. Eu não vou estar aqui para ver, mas vocês, quem sabe, sim. Muito obrigada. Obrigada.
também estou emocionada, assim como vocês, não é? Não tem quem ouça a minha querida professora, não é? Joaquina Barata Teixeira, que eu admiro tanto, já fazem 30 anos, imagina, tem um tempo aí, não é? Bom, eu queria agradecer a organização do evento, pelo convite que vocês me fizeram para estar aqui. Queria agradecer a professora Silene Braga e a equipe dela do CRES, não é? E também o grupo GEPES, que está aqui representado pelos nossos bolsistas lá da UFPA. Queria agradecer a Escola Superior da Amazônia, né, por estar aqui cedendo esse local para a gente, e estar também na organização. Enfim, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e de estar nessa mesa com a Joaquina, né? A gente sempre aprende com ela, não tem como. Ela sempre traz muitas novidades para a gente. A Jo é uma figura iluminada, ela sabe disso. Deve ter sido abençoada por algum pajé, das várias tribos que ela visitou. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que esse pajé deve ter fechado o corpo, iluminado ela, para ela dizer só coisas, né, iluminadas. Então, o que eu proponho a vocês é uma discussão que eu gostaria de fazer, pensando nos alunos da graduação. Eu vou pedir licença aos profissionais da antiga, os profissionais experientes que estão aqui na plateia, que eu estou vendo alguns, e vou me dirigir a esses jovens. Em tempos de crise, e a crise é do capital, a gente tem que lembrar, né, algumas questões do passado. Lembrar algumas questões do passado para a gente pensar o futuro. No nosso cotidiano, as coisas funcionam assim. Quando as coisas não vão bem, a gente tem que ir atrás um pouquinho, recuar, pensar, refletir, para a gente poder apontar algumas questões para o futuro. Nesse sentido, eu proponho uma breve retrospectiva histórica dos últimos 30 anos do quadro das políticas sociais brasileiras. E eu vou me reportar àquela política que é o patinho feio, que é o palco dos desmandos, que é a política da assistência social, que faz parte desse tripé da Seguridade Social. Muito está se falando sobre previdência hoje, tem dados, estatísticas, os economistas de agora estão falando, né, nas várias redes, a partir de vários pontos de vista, mas me parece que a assistência ela continua nesse debate atual, deixado um pouquinho de lado. E eu gostaria aqui, não é, de resgatar determinados elementos importantes na construção da política da assistência, que é esse espaço privilegiado de atuação dos assistentes sociais, e apresentar essa relação, né, entre a política operada pelo Estado e o exercício profissional do assistente social. Com isso, eu pretendo situar o debate contemporâneo em um contexto ideológico que não favorece absolutamente os interesses, né, dos trabalhadores, não é? E também apontar a quantidade de direitos, né, sociais que a gente vem perdendo com o aviltamento da Constituição de 88. Né? Na verdade, acho que teríamos que retornar um pouquinho antes dos anos 80 para saber o que estão falando hoje como uma grande novidade e o que a gente, na verdade, já rebateu faz muito tempo. Mas, como vocês, alguns que estão presentes aqui, são desse século, não são do século passado, eu acho que eu tenho obrigação, como eu sou do século passado, né, de falar para vocês algumas lutas que a gente viveu dentro dessa categoria. Né? Primeiro, como a
do conhecimento de todos, a origem da assistência na década de 20 do século passado é entendida enquanto caso de polícia com caráter de intervenção social compensatório. Visava, sobretudo, isso está escrito, não é? Amenizar e melhorar as tensões sociais e as condições de trabalho. Olha só, a gente está ouvindo isso aí toda hora, né? Toda hora, não é? Depois eu dou para vocês a citação bibliográfica. É aquela senhora, lembram daquela senhora? Aquela Nossa Senhora, lá, naquela americana lá? Pois eu lembro para vocês. A partir dos anos 30, a política social adquire um outro formato, via regulação pelo processo produtivo. A legislação trabalhista pós-30 estabelece as responsabilidades do Estado, as condições e os limites básicos de funcionamento do mercado de trabalho. O Estado, então, deveria garantir uma política de controle e dominação da atividade, bem como o que? Organização política da classe trabalhadora. Era essa a função do Estado. Ok? Estado aí repressor, não é? Nesse contexto, a política social vigente vai ser orientada pela doutrina social da Igreja. É isso mesmo, não é? O apostolado católico tinha a finalidade de fazer a mobilização, resguardar e consolidar a ordem e a disciplina social exigida pelo capitalismo da época. Hoje, algumas outras igrejas estão substituindo, né? Também, e combinando algumas práticas. Voltamos, então, aos velhos tempos. E é preciso que a gente diga que não tem novidade alguma. Isso estava em 20 e 30. Só retrocesso. Com o golpe de 64, o intervencionismo estatal ganha novas dimensões, com características mais nítidas e define um perfil específico de políticas sociais autoritárias do tipo compensatório, no sentido da lógica da acumulação e não da lógica redistributiva, como a gente vai ver na Constituição de 88. Né? Durante os anos 70, observa-se a exaustão de um padrão capitalista fundado em um regime de acumulação rígido e a modificação para outro regime de acumulação flexível. E aí, nesse período, no período ditatorial, a expansão das políticas sociais. Ora, entre os anos 70 e os anos 80 do século passado, né? Registra-se uma refuncionalização do sistema capitalista em nível mundial e a implementação, em alguns países, do capitalismo central, daquilo que nós assistimos hoje com um ar de novidade, do que se chama neoliberalismo, não é? Aí eu estou me referindo à Inglaterra e aos Estados Unidos. Um receituário neoliberal que incluía medidas econômicas e sociais restritivas. Vocês não estão lembrando ainda do que a gente lê no jornal? Bom, a partir dos anos 80, e aí eu já vou trabalhar os últimos 30 anos. Isso daí foi só um flash, para vocês poderem se situar, né? A sociedade brasileira assiste ao agravamento da questão social, por conta da escassez dos recursos financeiros e da necessidade de reformulação das políticas sociais, né? A grave crise econômica, por outro lado, vem acompanhada de uma rearticulação política da sociedade civil organizada com a atuação dos movimentos sociais. Epa, leleba! E agora a gente vai para a rua, né? Vai para a rua. E nesse momento, no que diz respeito à proteção social, já existiam duas posições básicas em disputa. Não é de agora. Não é de agora. Faz muito tempo. Alguns colegas estão me apresentando essas duas posições hoje como sendo inédito. Não é verdade.
No início dos anos 80 já existiam duas posições antagônicas. A primeira, com o reconhecimento de que a proteção social é medida pela ação do Estado, que deve garantir a universalidade do acesso, né, aos serviços sociais, prevista na Constituição de 88, né? E a segunda, que pretendia fazer exatamente o desmantelamento da Seguridade Social por meio da separação das políticas da Previdência, Saúde e Assistência, que passam a ser agenciadas pelo mercado, reguladas pelo Estado e tornadas objetos de consumo mercantil por parte de uma parte dos trabalhadores, mas é isso, dos trabalhadores, né? Então, a assistência seria aquela política destinada aos pobres, aos subalternizados. É isso que a gente assiste hoje aí, né? Essas duas posições, elas continuam em disputa. A disputa que aconteceu em 88 envolvia o grande capital e os segmentos sociais subalternizados, organizados em movimentos sociais. É isso que está faltando. Está faltando esse povo voltar para a rua de novo. Porque foi assim que a gente conseguiu as coisas. Tá? Bom, o que acontece? A Constituição de 88 estabelece direitos universais a todos os cidadãos brasileiros, marca a possibilidade, e eu falo possibilidade porque vocês vão entender mais tarde, de construção de um projeto mais igualitário de sociedade. Saúde, assistência e previdência compõem o tripé da Seguridade Social, a ser compreendida como dever do Estado e direito do cidadão. Vejam bem, de 20 até 80, levaram 50 anos para a gente chegar a essa ideia, que é uma ideia recente, da política de assistência como dever do Estado e direito do cidadão. Até 1988, a concepção de assistência era definida por um conjunto de ações superpostas, sem controle democrático, orientada por critérios populistas e clientelistas, que é isso que estão querendo impor para a gente agora. A assistência social, terra de ninguém, palco de desmando das políticas sociais mais atrasadas, era direcionadas apenas aos segmentos sociais mais pauperizados. Vejam, a ideia da assistência como política pública de direitos, né, se opõe frontalmente contra uma cultura paternalista, patriarcal e clientelista da assistência no Brasil. Essa ruptura só vai acontecer com a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência de 1992, que regulamenta no plano jurídico a assistência como política pública no âmbito da Seguridade Social. Era o que tinha de mais avançado dentre os países que adotavam aquilo que a gente chamava l'état providence, o Estado-providência. Bom, a LOAS representa um avanço na área de serviços sociais prestado pelo Estado ao introduzir um novo significado da assistência social, diferenciando-se, portanto, do que a gente chamava de assistencialismo. É isso, queridos. A diferença entre assistência, compreendida enquanto dever, né, o direito e dever do Estado, e assistencialismo, né? Segundo essa orientação, a assistência não seria concebida como uma compensação de forma parcial e provisória de determinadas deficiências e injustiça. Isso não parece familiar? A assistência concebida como uma compensação de injustiças e deficiências. Essa nova concepção da assistência quanto direito é resultado de quê?
É resultado de um movimento da sociedade civil organizado, de mobilizações, de negociações, que envolvem fóruns políticos como esse aqui, né? Que envolve representações dos usuários, que envolve serviços sociais de entidades assistenciais, que envolve a presença das universidades, que envolve as ONGs que defendem interesses das classes trabalhadoras, que envolve uma série de outros setores comprometidos com a luta da classe trabalhadora. Nessa luta não tem empate. Infelizmente, a efetivação plena das competências propostas na LOAS ainda não se realizou plenamente na prática efetiva dos profissionais. E tampouco ultrapassou a visão da assistência como prática de benevolência. Pelo contrário, nos anos 90 a gente vê uma neofilantropização da assistência. É isso aí. Os anos 90 identificam um quadro de falência das políticas públicas, não é? Por conta do contingenciamento, né, dos recursos pelo Estado. O que a gente está observando nos últimos anos? Mudanças no formato das políticas sociais, não só no Brasil, na América Latina como um todo. Uma nova reconfiguração do Estado brasileiro. A reconstrução do Estado a partir de um raciocínio liberal democrático, como diz Elaine Berg, nem liberal demais, nem intervencionista demais, não é? Assiste um aumento relativo da participação nos programas sociais, focalizados, dirigidos exclusivamente à população pobre. A política de assistência passa a ser definida como política social de direito de acesso a outros serviços sociais para a reprodução social dos sujeitos cobertos por ela, né? Ela está vinculada a todo o Estado em UNDS, né? E está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social. Mas um dos principais objetivos dessa política é a garantia e a proteção aos cidadãos por meio do apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, através de benefícios, programas e projetos sociais. Pois bem, é claro que a gente tem que reconhecer que nós não tivemos só perdas, nós tivemos ganhos. E o conjunto organizado dessa categoria, Cefes, CRES e mais, né, a BEPS, pode assegurar uma política de assistência, né, bem como a criação da LOAS, da PNAS, do SUAS, que representa importante conquista no âmbito das políticas sociais e da garantia de direitos sociais. A gente tem que se lembrar disso, né? Constantemente, que isso foi algo construído historicamente, isso foi algo conquistado historicamente. Isso não representa uma doação do Estado. As políticas sociais não podem ser vistas como uma doação do Estado, nem tampouco somente como uma pressão da sociedade civil organizada. É preciso que a gente entenda isso também. O Estado tem que incorporar as reivindicações, né, dos movimentos sociais organizados na sua agenda. E isso não tem acontecido. É esse o problema desse governo, que ele ignora essas pautas. E isso a gente tem que conversar. Isso a gente tem que falar, né? Então, com a globalização de caráter neoliberal e o processo de reestruturação produtiva, você tem repartimentos no setor público e no setor privado. Porque a globalização de caráter neoliberal e a reestruturação produtiva, ela não atinge apenas a área da produção. A reestruturação produtiva não vai ser uma questão meramente técnica, não é? A reestruturação produtiva significa mudanças profundas na forma de organização do trabalho de todos os profissionais, particularmente o assistente social. A partir de quê? De uma racionalização do trabalho marcada pela flexibilização e pela precarização desse trabalho. E aí vocês começam a balançar a cabecinha, né?
Disso aí eu entendo, professora, não é? Precarização do trabalho eu entendo. Para eu poder estar aqui, eu tive que fazer uma negociação no trabalho, no estágio, para repor tantas horas, não é? Para eu poder estar aqui, eu tive que negociar a própria vida, às vezes, né? O que vai acontecer? É claro que a gente vai sair de uma posição subalternizada. Algumas alunas me dizem assim: a senhora sabe de uma coisa, professora? Eu entro na sala do diretor hoje do hospital de referência, onde eu trabalho, e digo para ele: quero mais leite, senão vai parar isso aí. E aí ele fica se tremendo todinho e diz: mas menina, o que tu está me falando? É isso, eu não tenho mais como garantir leito. A postura subalternizada da assistente social, aquela que ficava na equipe multidisciplinar, toda acanhada, agora é outra. Ela está na ponta, ela sabe como ela encaminha, e ela não se considera, principalmente na área da saúde, nenhum patinho feio. Pelo contrário, normalmente os médicos, as enfermeiras, os fisioterapeutas se reúnem na sala dela. Não é? E quando a médica quer dar um laudo para o paciente, a primeira coisa que faz é chamar assistente social. Assim acontece na área jurídica, assim acontece em outras áreas. Então, nós estamos, aos poucos, vencendo a subalternidade profissional, que era uma característica própria da origem do serviço social clientelista e assistencialista. Né? Que diziam que a gente tinha que participar das festinhas, enchendo o balão, não é? E providenciar os docinhos, não é? E tudo mais. Agora, minha amiga, não dá. Agora não dá mais, não tem tempo para isso, não é? Aquela fase que as minhas estagiárias faziam tapioquinha para os médicos no hospital, porque eles estavam com fome, né? Já passou, porque hoje as assistentes sociais é que comandam, na maioria das vezes, as guias de internação, por exemplo, de um hospital chamado Barros Barreto, de um hospital, né, de referência do Estado, e outros tantos. Então vamos combinar que o negócio agora ficou mais complicado, que a gente sabe o que a gente está fazendo, tá? E a gente está respaldada em legislações e especificações. Isso é festa aí, e o CRES está aí. Vacilou, como diz a moça lá da novela, pau te acha, né? Que agora tem uma história, né, de uma imitação aí de um sotaque paraense na Globo. Bom, mas é claro que, na realidade efetiva desses profissionais responsáveis pela implantação dos serviços sociais, a gente tem visto, e é isso que eu queria conversar com vocês, e já vou terminar, só mais um pouquinho, eu peço a paciência de vocês, para colocar aqui algumas questões que têm me incomodado, não é? Porque eu sou daquelas professoras que eu faço observação em todos os locais que eu vou. E a gente tem a sorte de estar na pós, e há uma variedade de pesquisas muito grande que a gente termina tendo acesso. E os nossos alunos chegam, né, esbaforidos, sempre contando novidades e sempre também se indignando, que eu acho que a capacidade de indignação a gente nunca deve perder. Falo isso para eles. Então, sobre esses incômodos, esses mal-estar que eu estou sentindo, quando esses meninos chegam com informações para mim, que eu queria aqui socializar com vocês. E ouvi-los também, né? Bom, o Estado reduz suas funções públicas por conta da tal crise financeira do capital, por conta do contingenciamento de recursos. Reduz os espaços de atuação dos assistentes sociais. Diminui o quadro de profissionais que atuam nas unidades de atendimento a serviços sociais. O que isso acontece? Você
tem um crescimento de uma demanda reprimida dos usuários por conta, principalmente, de algo que a gente não quer ver, que é o alto índice de desempregados. Sim, porque é a classe trabalhadora que são nossos usuários. E eles estão desempregados na maioria das vezes. E tem gente da classe média que na década de 70, 80 poderia pagar plano de saúde e agora não paga mais, porque não pode. Então o que acontece? Nós não estamos mais com aquela divisão. Parte dos trabalhadores assalariados da classe média vão ser cidadão consumidor e pagar plano de saúde, porque agora essa classe média baixa está completamente aviltada também nos seus direitos. Ela está correndo para a rede pública. O que a gente faz com isso? Não é? Está correndo para a rede pública e aí você tem, na maioria das vezes, por conta dessa demanda reprimida, um desgaste físico e mental desses profissionais que atuam na ponta, que é algo que está gerando aquilo que a gente chama de sofrimento psíquico. Aí é como uma aluna falou: professora, estão pirando, está todo mundo pirando. Pedindo licença de afastamento para poder se tratar de depressão, sem supervisão e acompanhamento, não é? Em determinadas situações. Estão enchendo aí os CAPs. A última pesquisa que eu orientei em determinadas unidades, né, dos CAPs, aqui de Belém, assistentes sociais e psicólogos estavam, dizia, desliga, e começava a chorar. Agora eu vou te contar como é que é a minha vida. Eu tenho 3 trabalhos. Tem uma demanda reprimida lá no hospital que eu não consigo atender. Quando a gente telefona, informando para o cara que tem leito, ele já morreu. A família informa que ele já morreu. A gente tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer. É assim que o pessoal da saúde fala para mim. Isso daí gera o quê? Sofrimento psíquico. O cara pira, começa a pirar. E não tem ninguém que vai acudir ele. Bom, o discurso ideológico sobre a falta de eficiência, eficácia e efetividade, essas 3 palavrinhas aí dos planos de governança do Estado que me irritam profundamente, não é? Que é orquestrado pela mídia, pelas novas formas de gestão pública, que agora tem até pós-graduação e tudo mais, devem ser analisadas não apenas a partir de questões técnicas, mas você tem que considerar, nesses espaços de trabalho, o quadro de precarização e sucateamento dos equipamentos e serviços no atendimento da população. Já rebateram isso, já provaram que não é verdade, não é? E deixar um pouco essa questão dos contingenciamentos de gastos públicos para lá, e começar a fazer valer algumas conquistas que estão lá na Constituição de 88, que foram resultados de muita luta. Fortalecer ações coletivas nos diversos espaços de discussão da profissão, não é? Fortalecer, sair da administração, da gestão dos nossos programas, se articular com uma equipe interdisciplinar maior. E para a comunidade, cara, é isso aí. A gente tem que começar. A minha ideia não é nova. E a Jo sabe do que eu estou falando, porque ela viveu isso. A gente tem que começar de novo a pensar numa ação educativa, cara. A gente tem que pensar numa maior organização, participação popular, numa mobilização dos usuários no interior dos programas, não é? Eles podem ser nossos aliados. Numa construção de aliança no interior da sociedade civil com ONGs. Ah, mas tem ONGs de tudo quanto é tipo. Professora, eu vou saber quem é que é a ONG que defende, que não defende os interesses? Na hora tu sabe. Precisa muita coisa. E entidades populares, sindicais, né?
advogam projetos societários que defendam os interesses dos segmentos mais subalternizados. Eu não vejo outra saída, senão a gente corre o risco, sem esse esforço coletivo, de retroceder o passado, de voltar lá para os anos 20, anos 30, não é? Apostar na volta de um exercício profissional assistencialista, pautado numa política social compensatória, e um conjunto de relações sociais tradicionais, patriarcais, clientelistas. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu sei que é muito difícil, não é? A gente está vivendo uma realidade muito difícil, mas eu continuo acreditando naquilo que o Gramsci falou, não é? A Jo falou aqui há pouco, eu não queria trazer só coisa ruim. Mas o Gramsci tem uma frase que diz assim: todo revolucionário deve ter em mente, não é, o otimismo, o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. É disso que eu estou falando. A gente tem que equilibrar isso daí. Muito obrigada.